Boa tarde, César, tudo ok? Ok, então vamos lá. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma sala secreta da termografia. Meu nome é Franciele Demenec, eu sou fisioterapeuta e especialista em termografia. Esse é o nosso encontro semanal que ocorre ao vivo e exclusivo no Zoom e depois é disponibilizado no nosso canal no YouTube, Termosaúde. Termo com TH, tá, pessoal? Termosaúde. Então, caso você não consiga nos acompanhar ao vivo, esse vídeo depois fica disponível no nosso canal no YouTube, tá? Então, não deixe de nos seguir, obviamente, e de ativar as notificações, tá bem? Então, hoje eu trago para vocês um artigo de 2023, 2024, no qual ele aborda o seguinte tema, né? Como saber se alguém está estressado? Apenas com uma imagem da face, tá? Eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês sobre o uso da termografia com a inteligência artificial, tá? E, bem, perguntando aqui para vocês, será que é possível saber se alguém está estressado só olhando o calor do rosto, né? A ciência diz que sim, obviamente com a ajuda da termografia e da inteligência artificial. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês o artigo que eu trouxe para a gente discutir hoje, tá? Isso. Então, qual que é a abordagem desse artigo? Ele traz o quê? Ele fala sobre a segmentação automática das regiões de interesse da face, né? E a detecção de estresse usando um, o deep learning, né? Que é o aprendizado de máquina. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, que às vezes esses nomes começam a ficar. A gente começa a ouvir mais, mas o que que isso significa, né? Inteligência artificial, deep learning, enfim, tá? Mas cada coisa tem o seu objetivo. Esse estudo, ele foi realizado por um grupo de pesquisadores da cidade do México, tá? Eu depois vou disponibilizar na sala secreta. Vou enviar também o conteúdo da sala secreta passada, não esqueci, tá aqui nas minhas anotações para eu enviar o artigo da sala secreta da semana passada, tá? Mas vamos lá. Então, a ideia do artigo é utilizar imagens da face, né, para detectar estresse. Então, vamos falar um pouquinho sobre o estresse. Então, o estresse, ele é um estado fisiológico que afeta, né, o organismo e pode ocorrer como resposta a uma variedade de estímulos. Tá? Esses estímulos desencadeiam um processo interno de resposta fisiológica que pode gerar distúrbios em diversas funções corporais, tais como sono, digestão, tá? Batimentos cardíacos e pressão arterial. E o estresse psicológico ele tem efeitos diretos sobre a saúde e é um fator de risco significativo para doenças crônicas como diabetes, hipertensão, depressão e doenças cardiovasculares. Estudos realizados nos últimos anos que utilizaram uma ampla gama de técnicas para detectar e medir o estresse em humanos, principalmente aí depois da pandemia, também houve um grande, vou falar surto, né, mas um grande número de casos de síndrome pós-traumática, né, muito estresse, enfim. Então, existem alguns sinais fisiológicos já bem estudados, como a variabilidade da frequência cardíaca, né, e a temperatura corporal. Tá? E nisso entra a termografia. Ela tem se destacado, né, como uma ferramenta aí promissora na detecção de estresse. Por quê? Porque através da termografia, quem está nos acompanhando aqui pela primeira vez, vale ressaltar, o que, que seria a termografia infravermelha? Então, eu utilizo uma câmera específica, né, que ela detecta a radiação que nós emitimos através da pele e transforma em dados de temperatura. Então, a termografia, não na área né, aplicável à área da saúde, ela verifica a temperatura de superfícies, tá? E, obviamente, vale ressaltar aqui, na área da saúde, a termografia, ela serve como um apoio diagnóstico, tá? Como um exame complementar. E, obviamente, aí para quem também está
na parte da área da saúde, que faz os tratamentos, acompanhamento do paciente. O acompanhamento do paciente, eu sempre digo que eu sou suspeita para falar disso, porque eu sou fisioterapeuta, né? Então eu acompanho aí os pacientes, a evolução do tratamento, a alta, tudo com termografia, tá? Então a termografia, né, ela permite a medição da temperatura de superfície da pele de forma não invasiva, remota e em tempo real. E a temperatura da face, em particular, ela tem se mostrado bem sensível a mudanças emocionais e cognitivas, tá? Com alterações observáveis em regiões específicas do rosto, como o nariz, as bochechas, a testa e queixo, tá? Então a temperatura dessas regiões ela muda conforme o corpo reage às emoções, ao estresse ou momento até de relaxamento, tá? Então, por exemplo, quando você está nervoso, você sente que o seu rosto, ou envergonhado, você sente que o seu rosto fica mais quente, tá? E a termografia pode mostrar isso com precisão, tá? Então, vindo aqui para o artigo, vou rolar aqui para baixo, tá? E aí ele fala no artigo, né, a extração dessas regiões de interesse. Então, dentro da termografia, nós chamamos as regiões de interesse de ROIs. Tá? Então, quais foram as regiões de interesse aqui do estudo? Né, na face, nariz, as bochechas, testa e o queixo, tá? Então, essas seriam as regiões de interesse. Nas imagens térmicas, ainda depende de muitos casos de métodos manuais. Então, quem já trabalha com termografia, né, sabe que quando você capta uma imagem térmica, depois você tem que analisar num programa específico, né, nos softwares, tá? E aí, cada região, né? Muitas vezes você né, tem que realizar manualmente. Claro que hoje os softwares, eles já vêm com uma técnica aí de análise automatizada muito mais fácil, tá? Porque essa parte manual requer muito tempo, tá? E claro que está susceptível a erros também, né? Visto que é feito por alguém, tá? E isso limita a aplicação da termografia em tempo real, às vezes, ou em estudos de larga escala. Tá? Então, esse artigo ele propõe uma metodologia automatizada para segmentar 5 regiões da face das imagens térmicas e classificar o nível de estresse com base nos dados térmicos dessas regiões, tá? Vou vir aqui mais para baixo. Então, a metodologia, né, utilizou algoritmos de aprendizado de máquina para detectar essas regiões de interesse e classificar o estado emocional entre basal, se a pessoa estava estressada ou relaxada, a partir da análise das imagens térmicas. O objetivo, então, foi criar uma ferramenta confiável, precisa e suficientemente rápida para ser aplicada em cenários clínicos e experimentais, tá? E aí eu vou entrar na parte aqui da metodologia. Tá, materiais e métodos aqui. Então, o estudo foi conduzido com 25 voluntários, sendo 13 mulheres e 12 homens, com idades aí entre 18 e 30 anos, tá? Obviamente, o experimento foi realizado em um ambiente controlado, né, em termos de temperatura e umidade, para garantir, obviamente, a consistência das medições, tá? O protocolo experimental seguiu uma versão abreviada do teste de estresse social de Trier. Até se eu, como eu não tenho afinidade, enfim, com esse tema, né, de estresse, enfim, até se alguém souber o jeito certo de falar, eu vou falar Trier, tá? Se você colocar no Google, tem aí como é realizado o teste, eu vou explicar brevemente como isso funciona, tá? Teste de estresse social de Trier, que inclui 3 etapas principais. Uma linha de base, que ele chama de estado basal, a indução de estresse e um período de relaxamento. Ele é um protocolo de estresse agudo, usado para estudar experimentalmente, né, a resposta ao estresse em seres humanos, tá? Foi projetado por pesquisadores da Universidade de Trier e delineado pela primeira vez no início dos anos 90, tá? Aí, durante o protocolo, os participantes foram expostos a estímulos projetados para induzir estresse psicológico e, posteriormente, a técnicas de respiração para relaxamento, tá? Então, aqui
Nessa imagem também, ele mostra como foi feita o processo automatizado, né, para reconhecimento dessas regiões de interesse, tá? E aí aqui ele fala qual câmera foi usada uma câmera da FLIR, enfim, tá? As imagens térmicas faciais foram capturadas, né, usando uma câmera da FLIR. A câmera foi posicionada a uma distância aí de 1 metro do participante e todas as imagens foram capturadas com os participantes sentados e olhando diretamente para a câmera. Lembrando que o ângulo ideal para a captura da imagem térmica, né, o ângulo de 90 graus. Você tem que estar perpendicular. O objeto sempre perpendicular à câmera, tá? Para a segmentação das regiões faciais, foi utilizado um algoritmo baseado em pontos de referência faciais, adaptado para as imagens térmicas, tá? Aí aqui, ó, o algoritmo ele identificou automaticamente 5 regiões: nariz, bochecha, né, bochecha esquerda, bochecha direita, a testa e o queixo. E foram coletadas as temperaturas médias de cada região, tá? Aí aqui ele também mostra, né, quais foram os pontos que eles usaram de referência, entre vários pontos que eles denominaram aqui na região da face, tá? É, e aí eles mostram esses pontinhos vermelhos, marcando como uma linha, né, de referência, tá? E para a segmentação das regiões faciais, foi utilizado um algoritmo baseado em pontos de referência, né, como eu disse, o nariz, bochecha, né, enfim. E a classificação dos estados emocionais foi realizada utilizando uma máquina de vetores de suporte. E isso aqui a gente entra na inteligência artificial utilizada, tá? Então, o nome dessa inteligência, vamos dizer assim, é uma máquina de vetores de suporte. O nome, tá? Eu vou tentar explicar aqui de uma maneira que fique fácil de vocês entenderem. É um método de aprendizado de máquina, supervisionado amplamente, utilizando em várias aplicações biomédicas, tá? Então vamos lá. Imagine que você é um profissional da saúde que está analisando várias imagens térmicas para ver se um paciente tem um processo inflamatório ou não, tá? E aí você tem várias imagens de pacientes com esse processo inflamatório e várias imagens de pacientes saudáveis, ou seja, sem esse processo inflamatório, tá? A máquina de vetores de suporte é como um assistente super inteligente que te ajuda a traçar uma linha que separa perfeitamente essas duas categorias de pacientes. Se o paciente tem um processo inflamatório ou não tem, ou se ele está saudável, tá? Então a gente tem que pensar nessa máquina de vetores de suporte como um classificador. A principal tarefa dela é encontrar a melhor forma de separar diferentes grupos de dados, tá? Então é como se ela traçasse essa inteligência, ela traça, o paciente tem, né, esse processo, essa inflamação, ou se é um paciente saudável, tá? E aí eu vou usar uma analogia aqui, para vocês entenderem como é que funciona um pouquinho mais a fundo. Não só saber, ela classifica como sim, como tem outras inteligências que também classificam, tá? Mas nesse caso aqui, ela utiliza uma referência de pontos no espaço, que imagine que cada imagem térmica, né, com todas as suas informações de temperatura, porque vale ressaltar que o quê? Cada pixel da imagem térmica te dá uma informação, é uma temperatura, tá? Então você imagina cada imagem térmica como um ponto em um grande espaço, né? Então as imagens de pacientes com inflamação são pontos de uma cor, vamos dizer assim, vermelho, e as imagens dos pacientes saudáveis sem inflamação de outra cor, na cor azul, por exemplo, tá? E aí ela vai fazer encontrar a melhor linha, né? O objetivo dessa inteligência é encontrar uma linha que separe esses pontos vermelhos dos pontos azuis, ou seja, classificar os pacientes com inflamação e sem inflamação. E ele trabalha com uma margem de segurança, né? O grande diferencial de utilizar essa técnica de inteligência artificial é que ela não só traça uma linha qualquer, ela procura a linha que tem a maior margem ou distância para os pontos mais próximos de cada grupo, tá? Pensa nisso como construir uma cerca no meio de um terreno, tá? A SVM, que é a máquina de vetores de suporte,
Ela não coloca a cerca encostada nas árvores. Vamos supor, você precisa colocar uma cerca num terreno, mas você precisa também identificar onde tem alguma árvore, alguma outra estrutura, tá? Ela não coloca a cerca encostada em árvore, nas árvores de um lado. Ela a posiciona de forma a ter o máximo espaço livre em cada lado da cerca. Esses pontos mais próximos da linha divisória são chamados de vetores de suporte. Daí o nome da técnica, tá? E por que uma grande margem é importante? Porque torna a separação mais robusta, tá? Se chegar uma nova imagem térmica, um novo ponto, por exemplo, mesmo que ela seja um pouco diferente das demais, do que a técnica já tinha visto antes, a grande margem aumenta a chance dela ser classificada corretamente, tá? Então, explicando aqui um pouquinho para vocês sobre essa técnica de inteligência artificial chamada de máquina de vetores de suporte, ok? Então, vamos lá. Então, o estudo ele criou um sistema que reconhece automaticamente as 5 regiões do rosto, como eu falei para vocês, tá? E aqui ele explica o cálculo que foi feito em cada ROI, tá? E depois a inteligência artificial analisou essas áreas para dizer se a pessoa estava no estado basal, em repouso, se ela estava estressada ou relaxada, tá? Aqui o reconhecimento, como que funciona a inteligência, tá? E aí quais foram? E aí eles fazem um teste e reteste, tá? De todas essas imagens, dessas análises, tá? Para ver se ele classificava certo, né? Em num estado basal, ou estava estressado, momento estressado ou relaxado, tá? E aí os resultados. Então, uma metodologia foi desenvolvida para detectar automaticamente essas 5 regiões de interesse, tá? E para testar o sistema, ele foi treinado com 1980 imagens, tá? E o reteste feito com 576 imagens. E eles tiveram uma acurácia de 96,66%, tá? Como que eles fizeram isso? Então, após a criação, treinamento e teste do sistema de detecção automática das regiões de interesse, ele foi utilizado para avaliar as imagens térmicas da face, de uma base de dados especificamente coletada para os propósitos desse estudo, tá? A seleção baseada em inspeção direta foi realizada com 100% de efetividade, né? Devido ao fato de todas as imagens terem sido tiradas de maneira correta. Então, câmera perpendicular à região de interesse, como mostrado nessa figura aqui na figura 8, tá? Aqui é uma seleção, obviamente, aleatória, né, das imagens térmicas. E aí, com base nos dados térmicos disponíveis, ele foi usado para criar e treinar um classificador inteligente. Você passou, dependendo do estado, se estava no basal, estressado ou relaxado, né? E o modelo resultante foi capaz de discriminar todos os estados específicos de estresse com uma acurácia de 95,45%. E, obviamente, uma taxa de erro de 4,5%, tá? Então ele fala, né, que a acurácia no momento basal foi de 91,30%. Foi a mais baixa de todas, tá? A acurácia para verificar o basal, tá? Então, o sistema prevê com precisão as instâncias desse estado e não apresenta falso positivo. Já em relação ao estado relaxado, ele atinge uma acurácia impecável de 100%. No estado relaxado, vale lembrar que pelo aquele teste que eles fizeram, eles fazem várias técnicas de respiração, tá? Para ficar no estado aí relaxado, tá? Já no estado de estresse, o modelo atinge uma acurácia de 94,73%, prevendo corretamente as instâncias em 95% das vezes, tá? E os autores relatam aqui que, embora todo o trabalho tenha sido conduzido cuidadosamente, de acordo com as melhores práticas, o tamanho do banco de dados utilizado pode ser um fator, né, limitante aqui desse estudo, certo? Quando você tem um número de banco de dados maior, aí é usado o que muitas pessoas já conhecem como deep learning,
tá? Mas não foi no caso aqui. Ele usou essa outra inteligência artificial, tá? Aqui fala da acurácia, que eu comentei aqui com vocês, tá? E aí a gente vem para a discussão. Então, a principal contribuição desse trabalho, né, é uma metodologia automática para a detecção das ROIs faciais e sua aplicação na avaliação de seu comportamento térmico para a classificação de estados como basal, momentos de estresse e relaxamento. Como resultado, esse estudo desenvolveu uma metodologia, né, automatizada para detectar essas regiões de interesse, que são nariz, as bochechas, né, testa e queixo, tá? Então, para detectar essas ROIs e a avaliação do nível de estresse, alcançando uma acurácia aí de 95,4%, tá? E isso permite classificações automatizadas e em tempo real, tá? E aí, por que que isso seria importante na área da saúde? Ele traz, né? Então, imagine poder detectar estresse em tempo real, né? Ajudaria aí os psicólogos, terapeutas, psiquiatras e também empresas que cuidam do bem-estar dos funcionários e não só cuidar do bem-estar, né? Teve uma norma que foi alterada aí pelo governo, que era para estar em uso, né? A avaliação do risco psicossocial na empresa. Então, né, a gente também poderia pensar aí na aplicação da termografia para avaliação desse funcionário. Será que o trabalho está gerando algum estresse, né? Então, ele também faz esse paralelo para o uso da termografia aí também em empresas, tá? E, né, a conclusão ele fala a questão de futuros estudos, obviamente, né, com um número da amostra maior, mais número. Quanto mais imagens você tem, mais você treina essa inteligência, né, para identificar não só o estresse, mas também outros sentimentos, vamos dizer assim, né, outras sensações, tá? E aí eu trago uma reflexão para vocês que é como você vê o uso, né, da inteligência artificial na saúde emocional, né? Você gostaria de saber seu nível de estresse, dependendo da situação que você está vivendo, em tempo real? Então, esse estudo mostra que isso é possível, né, através do uso da termografia e da inteligência artificial, tá? Vou voltar aqui para a imagem 8, né? Então, aqui várias imagens térmicas na escala do cinza para identificação dessas regiões e identificação do estado emocional, né? Basal, se estava estressado, ou momento relaxado. Tá bem, pessoal? Vou parar o compartilhamento e abro aqui para perguntas. Vocês ficaram com alguma dúvida aí em relação a esse estudo, ou então até mesmo sobre a termografia, o uso da face, inteligência artificial, enfim, tá? Quem quiser pode mandar sua pergunta aqui pelo nosso chat ou pode abrir o microfone também, não tem problema. O que vocês sentirem mais à vontade. Certo? Cristina, ficou com De- alguma dúvida? Fiquei. Não, não é nenhuma dúvida. Eu gosto muito de fazer correlações, né? E aqui na medicina chinesa, a gente trabalha causa e manifestação. Então, eu adorei o estudo, eu acho que essa questão de base de dados é maravilhosa. E eu já estou imaginando essa conexão desse estudo que você apresentou, que é maravilhoso, a forma também, como você colocou, dentro da medicina chinesa. Por exemplo, né? Eu vou falar do estresse, é claro, né? Mas a nossa face, quando eu vou tratar doenças de calor, eu vou falar de rosácea e acne, por exemplo, né? Tem um estudo de uma alemã que, dependendo do nível de calor, né? Aonde eu tenho uma concentração maior de acne, com certeza eu tenho mais inflamação, e a gente fala da termografia, né? Eu tenho um órgão que está mais afetado. Então, vamos falar, por exemplo, dessa região aqui, né? Que é a região do fígado. Quando eu falo da questão dos hormônios, então eu tenho
mais calor, né? Tenho mais acne, né? E aquele queixo vermelho. Aqui é o coração, né? Então, lá vou eu tentando ir além, né? Daquele do que está no estudo, né? É, por conta dessas questões de que o órgão, né, só fazendo a onda de calor me ajudando no diagnóstico da medicina chinesa. É claro que eu olho a língua, eu olho o pulso, mas usando a termografia no rosto, eu posso ter uma ideia, independente dele ter acne ou não, mas quanto mais calor naquela região, eu vou atrás do órgão que está mais afetado e me ajuda complementando o diagnóstico. Eu achei fantástico, né? E assim, Cristina, uma outra ideia, possibilidade é você pode avaliar a face, tratar esses órgãos, enfim, eu não sei, não tenho conhecimento, tá, na medicina chinesa, só sei que tem os meridianos, tá? Mas assim, é, pensa também em você tratar e verificar a resposta na temperatura da face, correspondente a esse meridiano que você tem. Você falou aí dos órgãos, a representação, né? Você tratar o periférico, tratar esses meridianos e verificar a resposta na face. Acho que isso é uma linha bem Fantástico. interessante. É, muito interessante mesmo, porque dependendo de onde esteja essa concentração maior de calor, né, a gente vai poder auxiliar, né, principalmente usando não só pontos locais, né, mas pontos distais. Então, Os assim, pontos distais com a termografia que é o mais interessante no meu ponto de vista, porque às vezes as pessoas ficam, eu recebo diariamente no meu Instagram, WhatsApp, eu tratei, aí a pessoa mostra, claro, se você aplicar um laser, por exemplo, num ponto, você já tá em, ah, por mais que você não encoste o laser na pele, encosta o laser na pele, ou vai fazer um ultrassom, você já vai ter uma alteração local ali, óbvio, né? Mas como que ficam essas regiões distais, né? As regiões periféricas, a gente fala. Esse seria o ideal de monitoramento. na verdade, eu tenho um trabalho aqui que é uma foto que eu mostro para os meus pacientes há pelo menos uns 7 anos. É uma foto de uma termografia. Eu venho namorando a termografia tem um tempo, né? Com a minha Tá na hora de idade, eu tô casar, Cristina. Tá devagarinho, namorando há né? muito tempo, tá na hora de É, fazer um pois é. upgrade Isso nesse aí relacionamento. começou, né? Foi a questão da biorressonância, depois o laser, então eu tenho que ir devagarinho. Mas quando você abre e você coloca uma agulha num ponto de acupuntura e você faz uma foto com a agulha, é uma coisa linda. Eu posso até te passar se você quiser. Sim, não, sim, É, tem um. Tem vários ela abre. vídeos no YouTube do ponto da bexiga. Agora eu não É, lembro mas qual, mas esse é B17, eu acho. especificamente do coração. Então ele abre e fica como se fosse um facho de luz, mas é uma coisa tão bonita. Eu uso, né, sem ter o aparelho ainda, para mostrar a eficácia da acupuntura usando a termografia para estar abrindo os canais. Quer dizer, quanto menos tensão, quanto menos inflamação, menos dor, porque eu tenho menos estagnação de energia e sangue. Então, assim, já tenho um namoro há muito tempo, né? Da questão da termografia. E o que você trouxe, então, para mim é fantástico. Imagina que, né? O paciente chega, eu estou conversando com ele, a gente tem uma cadeira específica só de face. E eu tá aqui tirando uma foto, né, da face dele Sim, e me captar uma ajudando imagem no térmica. diagnóstico. Isso mesmo. Do ponto de vista comercial também, eu acho que é um ganho maravilhoso, sabe? Quer dizer, você está apresentando mais uma especialização para o teu paciente. Isso faz E toda a diferença. também, eu acho que faz parte do entendimento do paciente sobre aquilo que ele tem e sobre a técnica que você faz nele, Exatamente, né? né? Que é fundamental aí também. Mas eu não quero te monopolizar. Não, imagina. Fica à vontade, Eu Cristina. só queria te fazer uma outra pergunta sobre a questão do aparelho. Não sei se é oportuno agora, ou se eu Sim, posso pode fazer, fazer pode pelo fazer. WhatsApp. Eu tive pesquisando, né, pela recomendação que vocês me passaram, seria o FLIR, que é um 65, né, que é o mais antigo, e tem um outro que é o 267. Os outros são muito caros, né? Não dá para eu comprar agora, até porque eu estou começando. Esses dois têm software acoplado, como você falou, que Ó, ajudam no diagnóstico. toda câmera térmica, ela vem acompanhada do seu próprio software, do seu Software. próprio programa, tá? Todas as empresas que vendem equipamentos, seja a FLIR, tem a Hike Micro,
Fluke, enfim, independente da marca, o equipamento é acompanhado de um software, que normalmente você precisa baixar esse programa, obviamente, no seu computador, enfim, tá? Eu só quero ressaltar aqui que esses programas que vêm com a câmera não são programas específicos para a área da saúde. Não foram desenvolvidos. Você pode usar, claro, qualquer pessoa pode, engenheiro, médico, independente da profissão, tá? Quem for usar termografia, independente de qual área você aplica a termografia. Mas com o avanço, né, dos estudos, surgiram os programas específicos para a área da saúde, que faz você economizar muito mais tempo, porque eles vêm já com uma, vamos dizer assim, uma leitura mais automatizada das ROIs. Você pode criar suas próprias ROIs, você pode salvar essas ROIs, tá? Então, hoje no mercado, a gente tem vários aí, vou citar alguns, tá? Não tenho conflito de interesse aqui com eles, então por isso que eu vou citá-los. Thermofy, nós temos Thermo Human, né, do pessoal aí da Europa, bem específico, mais voltado para o esporte. Temos o Laborfy, tá? Temos também o Visborix. Aliás, quem tiver interesse também tem vídeos anteriores da Sala Secreta que eu falo sobre esses programas computacionais, tá? Demonstro como funciona o Laborfy, quais são os objetivos, o Visborix também, e se eu não estou enganado, também tem do Thermofy, tá? Cada um com a E sua aí, especificidade. quer dizer, Tá? aí a gente compra o software para acoplar ao equipamento, é isso? Na verdade, não diria acoplar, tá? Eu diria que é para você conseguir analisar suas imagens térmicas. E aí a questão Ok. de software, a compra, vamos dizer, eles funcionam mais por assinatura, tá, Cristina? Você paga como se fosse uma Netflix. Você vai pagar uma assinatura e você tem direito de uso porque eles são online, tá? Essa coisa de Ok. baixar o programa, fazer o download, é uma coisa mais os programas da própria câmera, tá? Tá bem? Espero Ok. que tenha. Tá Mas bom. dá uma olhada aí na nossa sala secreta, nós temos aulas anteriores falando sobre esses programas, tá? Tá. Como eu só entrei agora, então depois eu vou Isso, entra no pedir. nosso canal no YouTube, @Termosaúde. Vou pedir pro Carlos mandar lá no grupo, tá? Para quem quiser nos, como eu disse, nos seguir e assim ativar as notificações para vocês receberem todos os vídeos que estão lá disponíveis, tá bom? Muito obrigada. Obrigada. Imagina, eu que agradeço, Cristina. Ô, Fran, uma perguntinha. Vamos lá, Fleury, vamos lá. Eu vi que você É, ligou a câmera, vamos lá. ó, Oi. Bora. existe um marcador quantitativo para a gente saber esse nível de estresse? Então, eles fizeram por médias de temperatura. Só que eles fizeram, claro, com a inteligência artificial, tá? Ainda não teria uma linha de, vamos De dizer assim, uma corte? linha de corte da temperatura, né? Eu acredito que nisso precisaria de mais imagens térmicas para daí criar vamos dizer assim, consigo chegar aqui que ele está estressado. Claro, ali na inteligência dele, sim, mas não tem uma temperatura de corte. Não seria por isso, porque ele faz análise de 5 regiões, né, ao mesmo tempo. E, Mas é o o, futuro. É o futuro breve. e esse novo software, ele consegue fazer ali essa comparação dos dois lados e pela inteligência artificial também? Ele vai conseguir? Tá, qual novo software? Porque aqui eles fizeram uma inteligência, eles treinaram uma inteligência artificial. Isso virar um software vira outra coisa, um programa. Não, eu digo Fran, daquele do Thermofy, o VisiBoards ali, né? posso acrescentar uma coisinha só? Claro, claro. O Fleury perguntou do ponto de corte. É, Fleury, qual é o ponto de corte entre um rinoceronte e um elefante? Olha, difícil, a barriga, talvez. O Os dois centro. têm barriga grande. Os dois talvez sejam acinzentados. Um tem chifre, o outro tem uma tromba. Uhum. Quando você está treinando uma inteligência artificial, uma simplificação muito pequena aqui, eu estou ensinando para ele a procurar diversas informações que formam o padrão. Então, quando você está falando que uma rede neural, uma machine learning, qualquer coisa está achando um padrão, ele está procurando milhares de pontos diferentes. Não é só uma temperatura de corte. E talvez a temperatura também seja um dos fatores. Mas Sim, então, talvez numa faixa entre 36 e 36,8, com um monte de coisas diferentes, vai ser o estresse. Outras não. Se você pegar artigos bem antigos, eu estou falando aí de 2008, 2007, fazendo
a alteração de face em situações de estresse, você vai ver que existe um sinal que na época tentaram chamar de sinal do palhaço, que é o aumento da temperatura peribucal com diminuição da temperatura do nariz. E provavelmente eram manifestações simpáticas que Sim. na hora que diminui a temperatura pelo estresse na ponta do nariz, você tem a vasodilatação reflexa no lábio. Mas também não tinha um ponto de corte. Era muito mais uma coisa quantitativa. E por isso tão difícil de usar. Então, quando você tem uma máquina vendo isso, ela está vendo isso e um monte de coisa. Como é que eles treinaram? Eles pegaram um monte de imagem e falaram: isso aqui é estressado, isso aqui é estressado, isso aqui é estressado. Esse não é, esse aqui é. Porque eles tinham algum outro método mostrando que a pessoa estava ou não estressada. E aí o computador achou. Precisamos agora, neste caso em específico, de uma outra linguagem de aprendizado para saber como que ela aprendeu. Porque aquela linguagem criou um arquivo que a gente não consegue ler, um arquivo binário, que cospe o resultado para a gente. Eu preciso de uma outra máquina para ler aquilo e me dizer, é este e este item que eles estão vendo. E aí talvez você consiga replicar humanamente isso. E É aí porque a está gente um usa dos grandes problemas de inteligência artificial no uso da medicina, porque nem sempre você sabe o que ele está vendo. a gente Só podia para usar fazer também uma. a variabilidade de frequência cardíaca, também o estresse de pupila. Sim, sim. Um outro fator aqui do estudo foi que ele viu que as regiões que tiveram mais diferença a diferença de temperatura mais significativas foram as bochechas e o queixo, nesse caso de um estado basal para estressado e relaxado, tá? Então aí, mas o próprio artigo fala, aqui eles alegam que seria necessário mais imagens e também correlacionar com outros questionários validados, né, para estresse. Acho que esse é o Sim. ponto também mais interessante, você cruzar, né? Não, a imagem térmica com outros Para questionários quem validados, outras avaliações. para quem está Não, porque eu estudando achei. machine learning, isso aí que a Franciele falou são os hiperparâmetros. São os Sim, parâmetros que você bota antes de inserir os dados e ela cuspir o resultado para gente. sim, é porque eu achei que de repente com o sistema novo ali da face, né? Que ele divide a face em partes, né? Que se pudesse fazer essa correlação aí com o software novo, né? Com a variabilidade de frequência cardíaca e É o o estresse. futuro, Fleury. É o futuro breve, vamos dizer assim, porque a variabilidade já é usada para vários, né? Já é usada a longo tempo quando você quer ver uma questão de estresse, enfim, de mudança de E questões agora, com uma emocionais, inteligência enfim. artificial, É, você consegue ver coisas muito mais sutis que nós não conseguimos ver qualitativamente e nem induz na quantitativa também. Então, Entendi, por isso que ele consegue ver melhor do que a gente. entendi. É mais ou menos o raciocínio o que que você vê de diferente entre um elefante e um rinoceronte? Hoje você sabe a diferença. Com 2 anos você não sabia. Como que você Sim, sim, aprendeu? Você viu o que que era um elefante e o que era um rinoceronte. Nesse momento você vê os dois e você não pensa qual é o ponto de corte, mas você sabe que é um que é o outro. Uma entendi, quimera misturando esses dois animais, você conseguiria ver o que que era um pedaço de um e um pedaço de outro. entendi. Para usar outra figura de linguagem, aquela velha figura de linguagem dos cientistas cegos vendo um elefante. Que o elefante tinha um pincel no rabo, que ele tinha uma mangueira na frente, que a orelha, eu não lembro o que que eles descrevem. Nenhum deles consegue descrever o que é o elefante. Cada um pegando um pedacinho. A inteligência artificial junta não, tudo isso e fala, é um consegue. elefante. Entendi. Certo? Certinho. Então tá bem. Mais alguém com alguma dúvida? Não? Bem, pessoal. Então, gostaria de agradecer a todos que estão aqui conosco ao vivo na sala secreta, tá? Foi deixado ali aqui no chat o link para o nosso canal no YouTube, tá? Caso vocês assistam depois no YouTube ou quem estiver nos assistindo no YouTube tiver qualquer dúvida, pode deixar a sua pergunta abaixo que nós entraremos em contato, tá bem? Então é isso. Obrigado pela presença de todos e nos vemos na próxima segunda, às 12h30. Obrigada e até breve.